Olá, turminha, tudo bem? Hoje nossa aula de história vai ser falando sobre como nós somos seres sociáveis, né? A questão da sociedade. Então, nós, seres humanos, já nascemos para viver e conviver em uma sociedade. Então, o assunto de hoje é somos seres sociáveis. Somos sim, né? Então, desde quando nascemos, né? Vamos para nossas casa, nossa família, nós já lidamos com um grupo, que é o grupo da família, um grupo, uma sociedade, né? Um grupo social. E aí, a Pro trouxe aqui uma imagem da pré-história, para vocês verem que desde lá nós vivemos e aprendemos a viver em grupos, em sociedade. Na época da pré-história, né? Tinha essas divisões, o que cada um fazia, a questão da caça, a questão da alimentação. E aí, as regras, né? Mas como é que a gente sabe disso? Se a gente nem viveu lá, então a gente não sabe, a gente sabe disso através das fontes históricas que foram deixadas, certo? Nós já estudamos também, certo? Tudo que é deixado, né? Que vamos estudar também sobre isso, mas mais na frente. Então, fontes históricas são os vestígios que são deixados e vão contar a história do passado, né? E como influenciam no futuro. Então, a gente só sabe disso devido às fontes históricas, tá bom? Mas não se preocupe, mas na frente vocês vão entender o que são fontes históricas, tá? Então, desde a sociedade da pré-história, vivemos e aprendemos a viver em grupos, certo? Tem pessoas que têm uma dificuldade em estar junto de outras pessoas e viver em grupos. Mas isso aí é algo que pode ser trabalhado. Mas ela pode ficar totalmente fora da sociedade? Não. Até na própria família ela está inserida em uma sociedade, então ela não é incapaz de viver em grupo, né? Então somos seres sociáveis, sim. Então nós temos diversos grupos sociais. A escola, a igreja e a nossa casa e o parque. Qual desses grupos aqui é o nosso primeiro grupo social? O da nossa casa, né? A nossa casa, a nossa família. Então nós temos pessoas que nós convivemos em nossa casa, temos pessoas que convivemos na escola, temos pessoas que convivemos na igreja e até mesmo no parquinho, na pracinha, na rua quando eu vou brincar, né? Então nós temos pessoas de grupos em cada setor desse, entenderam? E aí a família, nós temos aqui uma imagenzinha representando a família. A família é o nosso primeiro grupo social, não é verdade? E aí existem famílias de vários tipos, de vários modelos, né? Famílias com mais filhos, com menos filhos, compostas somente por avós, com os netos, ou mesmo famílias com filhos adotivos, mas não deixam de ser uma família. Então, as famílias elas vão mudar de acordo com a época, né? E aí também a questão da quantidade de filhos também. Antigamente, gente, as pessoas, os avós da gente, os bisavós, tinham muitos filhos, chegavam a 10 filhos, né? Hoje, a gente já vê uma redução desse número. A gente vê que as pessoas agora, no máximo 3, né? Para minha mãe tem 4. Não, mas ainda assim é um número pouco em relação às famílias antigamente, que tinham 10, 11 filhos, né? E aí, tem pessoas que optam por ter 1, 2, até 3 filhos, né? Por quê? Porque aí já entra a questão da economia, né? Então, a gente sabe que tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente faz hoje gera gastos, não é verdade? E pensando nisso, as pessoas começaram o quê? A reduzir essa questão de ter muitos filhos, né? E aí planejam mais, né? Tem a questão de planejar filho para, vou ter filho só daqui a 10 anos, só daqui quando eu tiver uns 30 e poucos anos. Então, tem um certo planejamento, né? Então, as famílias elas vão mudar de acordo com a época também, certo? Falando na época, o conceito de família na sociedade romana era diferente da de hoje. Hoje a gente considera a família o quê? Pai, mãe, filho, irmão, tio, vovô, neto, sobrinho, primo, né? É isso?
Pois é, na sociedade romana, tinha um homem, né? Tinha um homem que era quem chefiava a família. E aí vinha a esposa, os filhos. Parou por aí? Não. Os teus trabalhadores, a sua casa, os animais, os móveis, tudo isso eles consideravam a família. As terras. Então, o conceito de família, a definição de família para a sociedade romana, lá em Roma, bem antiga, né? Era diferente, certo? Então, até os trabalhadores do chefe da família eram inclusos na família, certo? E como é que a gente identifica a família? A gente identifica a família pelo nosso sobrenome. Quem tem sobrenome, todo mundo tem um sobrenome, né? Temos 2 sobrenomes, vem um nome depois dos sobrenomes, não é verdade? Não é assim? É, né? Então, aí aqui nós temos aqui vários exemplos de sobrenomes. Ramos, Silva, Magalhães, Lopes, Andrade, Nascimento, Santos, Lima, Borges. E aí é uma forma de identificar a família. Por exemplo, tem uma Júlia na sala. Tem 2 Júlias na sala. Como é que eu vou identificar as Júlias? Pelo sobrenome. Júlia Oliveira, Júlia Lima e assim por diante. É uma identificação que as famílias têm. E aí vamos aprender como é que surgiu, né? Segundo teorias, né? Os estudiosos afirmam que os sobrenomes surgiram como? Como assim? Vamos lá. Nem sempre os sobrenomes estiveram por aí, disponíveis em sua função de distinguir pessoas que tivessem o mesmo nome ou revelando a árvore genealógica dos indivíduos, certo? Então, eu me chamo Camila, mas se tivesse outra Camila, como é que seria identificado? Pelo meu sobrenome. Até por volta do século XII, os europeus tinham o costume de dar apenas um nome para os seus descendentes. João, José, Maria, Ana, só o nome. As pessoas não tinham a preocupação ou a necessidade de cunharem outro nome ou sobrenome para distinguir o indivíduo dos demais. Então era cada um com o nome e acabou, né? Contudo, na medida em que as sociedades cresciam, a possibilidade de conhecer pessoas com o mesmo nome poderia causar muita confusão. Eita, mandei um recado para José. Que José? Tem um José ali, tem um José acolá. E aí? Fica difícil, né? Como é que eu vou mandar um recado para a pessoa certa se só tem vários José? Certo? Então gerava muita confusão. Enviar um recado ou mercadoria a alguém que tivesse 200 outros charás em sua vizinhança. Certamente, os sobrenomes vieram para resolver esses e outros problemas. Em muitos casos, vimos que um sobrenome poderia ser originado através de questões de natureza geográfica. Por exemplo, João da Rocha, né? João da Rocha teve o seu nome criado pelo fato de morar em uma região cheia de pedregulhos ou morar próximo de um grande rochedo. Aí deu o nome João da Rocha. É uma teoria, né? Pode ser considerada. Na medida em que o sujeito era chamado pelos outros dessa forma, aí ficava João da Rocha. E aí ficou o sobrenome. Vamos lá, o sobrenome acabava servindo também para os seus herdeiros fossem distinguidos por meio dessa situação naturalmente construída. Por exemplo, vamos ali na casa de João da Rocha. Você sabe quem vamos dizer assim, Davi? Que Davi de João da Rocha. Aí o nome já ficava, Davi da Rocha também. E assim ficava, certo? Outros estudiosos do assunto também acreditam que alguns sobrenomes apareceram por conta da fama de um único sujeito. Por exemplo, era uma pessoa que era ligeira demais. Aí, vamos dizer assim, Eduardo da Costa Ligeiro. A qualidade dele ser ligeiro virou o sobrenome dele, né? Por ele ser ligeiro, aí se tornou um sobrenome. Vamos dizer aqui, Severo. Então, o que é uma pessoa severa? Uma pessoa rígida, uma pessoa brava, bem rígida, né? E aí ficou Maria da Silva Severo.
Por quê? Porque era assim, uma pessoa severa e aí ficou, né? A qualidade de ser severa, né? Ficou como sobrenome. Franco, o que é uma pessoa franca? Uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa que fala as coisas, né? Que é verdadeira. Então, Eduardo era uma pessoa muito franca, né? Franco. E aí ficou Eduardo Oliveira Franco. E aí ficou o sobrenome, né? E aí tem os dois sobrenomes. Como é que forma o sobrenome? A gente, né, tem o nome do pai, o sobrenome do pai, mais o sobrenome da mãe. E aí vai juntar aí o filho com o sobrenome, né? Vamos lá. Nós temos aqui Carlos dos Santos, é o nome do pai. Carlos dos Santos. Já o nome da mãe vamos dizer, Maria Rosa. Maria Rosa. E aí eu quero botar o nome do meu filho, vou juntar, né? O meu nome, o nome da criança com o sobrenome do pai e da mãe. Vamos lá. Carlos, vamos dizer que é uma menina. Ana dos Santos Rosa. E aí nós temos o quê? 2 sobrenomes, certo? Entenderam como é que vai formar os sobrenomes? Bom, e aqui, que a Pro explicou esse textinho aqui, é falando sobre a origem dos sobrenomes. Então, as formas de organização social. Antigamente, as sociedades eram nômades. O que é uma sociedade nômade? O que eram pessoas nômades? Lembra dessa palavrinha? Nômades eram pessoas que nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Como assim, Pro? Não durava muito tempo naquele local. Por quê? Porque a alimentação, os animais, a caça acabavam. E aí, para sobreviver, para matar a fome, tem que ir em busca de alimentos em outras regiões, em outros locais. Isso acontecia desde a pré-história. As pessoas eram nômades. Eles não conheciam a agricultura. Então, quando acabava a vegetação, a comida daquele local, eles viajavam, migravam para outros locais em busca de alimentos. Então, eles eram nômades, porque eles ficavam sempre mudando de local, de lugar, certo? E eles não conheciam a agricultura, por isso que eles eram nômades. Aqui temos outro exemplo. E aqui veio com a sedentarização. O sedentarismo, o que é isso, Pro? É quando as pessoas já descobriram a agricultura, descobriram que quando plantava a sementinha, molhava, esperava e colhia, eles iam ter aquilo o ano todo, durante o tempo todo. E não precisavam sair daquele local em busca de alimentos em outra região. E aí a sociedade passou a ficar fixa, ou seja, ela ficou sedentária. Agora existe a sedentarização, as pessoas não precisavam sair mais para ir em busca de alimentos, ou seja, eles ficavam já fixos nos locais por conta do que? Da agricultura. Então, a agricultura, primeiro veio a descoberta do fogo, depois da agricultura, foi as grandes descobertas para a humanidade. Até hoje isso é importante para a gente, né? E agora nós vamos para essa seguinte pergunta. Quem escreveu a história? Todos nós escrevemos a história, né? Nós escrevemos a nossa própria história, desde quando nascemos até a nossa velhice, né? Nós estamos escrevendo história. Tudo que acontece hoje vira história para mim, certo? Um acontecimento, uma conversa entre os meus amigos, algo que aconteceu na minha escola, no meu emprego, na minha casa, isso vira história para mim. Mas existem pessoas que fazem história e que mudam a sociedade, certo? Pessoas que mudam a história de um país, até mesmo do mundo, certo? Então, vivemos numa sociedade e para isso, na sociedade, nós temos regras, não temos? Temos que obedecer essas regras. Caso contrário, quando a gente não obedece essas regras, tudo foge do controle e aí vira uma bagunça e aí vem a questão de
as leis também. As leis são regras que devemos cumprir. Senão a gente está indo fora da lei, a gente pode ser punidos, sermos castigados por falta de obedecer regras, obedecer leis. Né? Nós fazemos história? Sim, nós fazemos história. Mas não é só historinha de contos de fadas, não. É a história da nossa vida, certo? Só que tem coisas que só vai influenciar para a minha vida, para a vida da minha família, certo? E aqui, a Pro trouxe uma personalidade histórica chamada de Nelson Mandela. No livro de vocês vai ter uma atividade com várias personalidades históricas que influenciaram o Brasil, que vocês vão fazer uma pesquisa lá, né? E aí, ó, o que é que Nelson Mandela fez para ser tão conhecido, né, e ter virado uma personalidade histórica? Vamos conhecer aqui. Nelson Mandela foi um líder sul-africano, que lutou contra o regime racista e segregacionista do apartheid, presente na África do Sul entre 1948 e a década de 1990. E se tornou referência mundial. Olha, ele foi uma referência mundial, o mundo todo conheceu ele. Na busca por uma sociedade democrática, justa e igualitária. Ou seja, sem preconceitos, direitos iguais para todos. Só que aí, por ele querer tanto isso, ele acabou preso. Né? Antigamente a sociedade muito injusta, passou 27 anos preso. Após a queda do regime, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Até então denominada politicamente e economicamente por brancos. Então, a África do Sul era dominada pelos brancos. E aí ele chegou a ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Então foi um homem que lutou pelos direitos, né, pela igualdade. Por lutar e querer democracia e querer igualdade, né, não querer o racismo, acabou sendo preso por isso, né, era tido como um rebelde, né, e aí ele virou uma personalidade histórica, porque depois de tudo isso, depois desse tanto tempo preso, né, e tudo mais, ele foi o que? Virou um presidente, o primeiro presidente negro da África do Sul, que até naquele momento era dominada politicamente e economicamente pelos brancos. Então, na atividade, por que a Pro trouxe essa imagem aqui? Para vocês, na hora de fazer a atividade que vai estar pedindo sobre uma personalidade, vocês pesquisarem mais sobre uma personalidade que vocês mais se interessou, tá bom? Então, chegamos ao fim dessa aula de história e espero que vocês tenham compreendido direitinho e sempre estudem, tá bom? Beijos!